Boa noite. Vamos mais forte? Boa noite. Meu nome é Vera, capriche. Não estou me sentindo acolhida. Vamos lá? Meu nome é Vera. Isso, muito bom. Eu estou de rosa hoje. Bem discretinha, né? Vocês acham? Olha meu celular, mais discreto ainda. Algumas pessoas, carinhosamente, têm me chamado assim, ela está se vestindo igual a Barbie. Ah, Barbie. Gente, a Barbie não tem poder para criar cores. Quem criou as cores foi quem? Deus. Com todo o respeito, né? Mas, meu Deus, é quem criou o rosa. Então, o rosa, eu visto rosa porque é a cor do meu Senhor. Amém? Amém. Ontem, falando em rosa, ontem nós tivemos o Encontro das Belas, e foi muito bom, muito gostoso. Nós tivemos aqui a psicóloga Ana Cláudia, e ela falou durante 1h20, e a gente queria ouvi-la mais, não é, Silvana? A gente ia ficar e a gente estava brigando, porque nós fizemos o encontro junto com os homens. Aí os homens desceram, e a gente ficou, e eles estavam segurando o lanche, porque só iam lanchar quando a gente terminasse. E eles graciosamente nos esperaram, mas eles estavam na pressão, termina. Mas a gente, não termina, estava muito bom. Da próxima vez, se você, quando você ouvir a propaganda, venha. Se você, por acaso, tiver aquele dia, hoje não estou afim, é esse dia que você tem que vir. É esse dia que você tem que vir. O Júnior estava falando da conferência de missões que nós tivemos sexta, sábado e domingo. Foi realmente muito bom, tocante, mas foi cansativo. No sábado, nós chegamos aqui 8 da manhã e fomos embora 22 horas. E ainda tinha gente aqui, porque o caldinho começou a ser servido mais ou menos nessa hora. Mas foi muito abençoador. Então, são momentos especiais. Eu sei que Deus usa, trabalha, age em qualquer momento e em qualquer lugar. Mas quando o povo de Deus está reunido, tem uma unção especial nesse lugar. Então, não deixe de participar, participe. Então vou lá, porque certamente o Espírito Santo tem um recado para você. Amém? E tem tanta coisa boa acontecendo. Começa nas células, durante a semana, os cultos no final de semana, as mensagens, enfim, festas. Aproveite, não deixe de participar. Amém? Hoje, nós vamos continuar a série Caminho da Recuperação. O Caminho da Recuperação é um ministério que nós temos na nossa igreja. Nós nos reunimos todas as sextas-feiras para cuidar do nosso coração, das nossas emoções. Consequentemente, temos saúde física, emocional e espiritual. E hoje nós vamos falar abrindo mão do controle. Quando o Ricardo Aurino estava escolhendo os preletores, ele me deu esse tema. Eu não sei por quê. Por que será abrindo mão do controle? Mas, conforme eu for falando, talvez vocês descubram por que ele me deu esse tema. Eu quero orar com você. Vamos fechar os olhos, vamos pedir para o Papai do Céu falar com você. Que o Espírito Santo fale com você. Paizinho querido, obrigada por essa noite, obrigada por esse momento, obrigada por este culto. Obrigada, Senhor, porque o Senhor está aqui. Essa é a tua casa, Senhor. Mas, Senhor, o Senhor não está só aqui, o Senhor está nos nossos corações. Então, fala conosco essa noite, em nome de Jesus. Se alguém aqui ainda não recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, que decida isso hoje à noite. Que essa mensagem também faça essa pessoa despertar e decidir para isso. Nós queremos ouvir a tua voz, não a minha, mas a tua voz, porque é essa que faz diferença, essa transforma, essa cura, essa traz alento, essa traz solução. Então, essa voz que queremos ouvir nesta noite. Repreendemos qualquer ação maligna, qualquer intento de Satanás, qualquer seta, qualquer voz que atrapalha. Somente a voz do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Celebrando a recuperação, ele está na minha vida já há 19 anos. Foi ontem, né? 19 anos. Em 2004, eu e Ricardo, nós tivemos
contato com o Celebrando a Recuperação, acho que a Janina também, né? Desde 2004. E tem sido um estilo de vida. Ele dá passos. É a solução para todos os problemas? Não. A solução para todos os problemas é Jesus. Mas ele tem sido usado pelo Senhor para abençoar vidas, para ajudar na recuperação e na saúde emocional, mental e espiritual, como eu já falei. Essa semana eu estava falando com uma pessoa, e olha que eu tenho, quantos anos? 19 anos de CR, né? Essa pessoa falou, conversando comigo, ela falou assim, Vera, você precisa perdoar fulano de tal. Eu falei, eu? Nem passava pela minha cabeça, não achava que eu tinha que perdoar essa pessoa. Depois eu pensando, 19 anos, né? Tudo bem que não tem muito tempo que eu tenho que perdoar ela, não. Mas a falta de perdão, ela atrapalha a gente, muito. Ela nos aprisiona. A falta de perdão, o perdão é tão importante que está lá, já na oração do Pai Nosso. O perdão é tão importante nas nossas vidas, e o Deus já sabe que isso é muito importante, que está lá no Pai Nosso. Então, não perdoar e não se cuidar, não pensar nesse tema, é um prejuízo muito grande para você. Mas hoje a gente não vai falar sobre perdão. Hoje a gente vai falar sobre abrindo mão do controle. Eu quero chamar a Patrícia Eschel, que também deve ter vários anos de CR, Caminho da Recuperação, e ela vai testemunhar essa noite. Vamos bater palmas para Patrícia. Oi, boa noite. Meu nome é Patrícia. Eu gostaria de falar para vocês que o caminho da recuperação, a gente se apresenta o que a gente é. Por isso que a gente, quando fala, oi, meu nome é Patrícia, a gente fala sobre o Patrícia. Lá somos só o que somos, ali. Não o que a gente é para a sociedade. Por isso que a gente se apresenta assim. Eu gostaria de falar sobre algo da minha história, mas antes eu gostaria de orar. Senhor, em nome de Jesus, floresça nos corações, Pai, que cada um aqui ouça a Tua voz e não a minha. Usa-me, Senhor. Não é fácil estar aqui, mas eis-me aqui, Senhor. Fala aos nossos corações, inclusive ao meu. Amém. Uma vez eu estava num culto, e aí começaram, há alguns anos, e aí começaram a divulgar esse ministério, o Caminho da Recuperação, que antes era o Celebrando a Recuperação. E aí começaram a fazer a divulgação, que era um ministério que trazia instrumentos para a recuperação de vícios, maus hábitos, traumas. E aí, como eu já estava convertida há alguns anos, aí eu pensava assim comigo, não é para mim, não tenho nenhum vício. Aliás, traumas também posso ter, mas sou cristã, não vou precisar disso. E aí eles continuaram falando sobre esse ministério. E falaram sobre um instrumento muito poderoso, que é o grupo de apoio que eles têm. E o grupo de apoio é um grupo pequeno, onde eles compartilham, onde nós compartilhamos. E esse grupo é temático, né? Cada grupo tem um nome, da ansiedade, da depressão. E, na época, tinha um da compulsão alimentar. E, como eu estava fora do peso, aí eu pensei comigo, eu acho que eu vou participar desse ministério. Afinal de contas, né, eu não vou perder nada com isso. Foi muito difícil ir, mas aí foi que tudo começou. Quando eu cheguei lá nesse ministério, começaram a acontecer algumas palestras bem curtas, objetivas, bem claras, temáticas. E, por incrível que pareça, cada palestra que acontecia, eu falava, meu Deus, eu faço isso.
E aí eu ia mais um pouquinho. Meu Deus, fizeram isso comigo. Meu Deus, eu não perdoei isso. E fui descobrindo, a cada passo que eu dava, que são 12, que muitas coisas, muitas áreas de recuperação, eu precisava recuperar. E aí eu fui prosseguindo. Eu chegava no grupo, nesse grupo de apoio, eu não conseguia compartilhar, e eu ainda imaginava, assim, eu ficava ouvindo aquelas pessoas, eu falava, como que pode as pessoas compartilhar algo tão profundo, tão doloroso? E ainda falavam que era um ambiente seguro, mas continuei nesse caminho. Ali teve um despertar espiritual. E aí eu comecei a enxergar na minha vida muitas coisas que me limitavam nos meus relacionamentos, na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Na minha adolescência, eu fui uma adolescente com muitas responsabilidades, sabe? Eu assumia bem todas as responsabilidades, sempre fazia tudo o que eu fazia com excelência. Na minha vida adulta, na minha casa, eu procurava fazer tudo por todo mundo. Eu trabalhava muito, eu já chegava preparando as coisas, não deixava faltar as coisas, e esquecia de mim. Me dedicava demais ao lar, me dedicava muito ao trabalho. Eu me dedicava tanto ao trabalho que algumas vezes eu fazia os procedimentos cirúrgicos, e aí eu queria não só fazer em excelência o que eu estava fazendo no momento, mas também controlar o que o paciente deveria fazer, o autocuidado dele. Quanto aos meus filhos, eu vivia trazendo eles para casa com os amigos, para que eles não fossem para a casa dos amigos, para tentar controlar, aliás, cuidar, apoiar, sempre estar por perto, sempre fazer tudo. Você pode estar pensando assim, isso é bom, né? Isso é ótimo. Sim, quando a gente faz isso para honrar o Senhor, a intenção é honrar o Senhor, é sim. Mas a minha intenção é descobrir lá no caminho da recuperação, que não era honrar o Senhor, mas era um medo disfarçado. Era o medo do futuro, era o medo de acontecer, era uma preocupação excessiva. Eu tinha medo de acontecer as coisas, então, antes que acontecesse, eu já agia. E isso, eu não percebia que, com isso, eu prejudicava a mim, porque as minhas necessidades ficavam de lado, e eu prejudicava os outros, porque eu tentava controlar todos que estavam à minha volta, para tudo dar certo, para todos terem apoio, para todos estarem cuidados. Mas aí, o que aconteceu? No caminho da recuperação, eu fui absorvendo os instrumentos, fui sendo tratada, fui ouvindo as partilhas. E aí, foi difícil descobrir que muitas áreas ali eu tinha dificuldade em admitir que eu tinha problema, mas a área do controle foi a área mais difícil que eu tive. Eu termino aqui o meu testemunho dizendo para vocês que hoje eu não estou recuperada totalmente, porque eu me pego algumas vezes me controlando. Mas hoje eu consigo viver um pouco mais o presente. Eu consigo delegar, eu consigo confiar em pessoas. E eu quero um exemplo disso, por exemplo, com os meus filhos. Eu tenho uma moça que ela está estagiando fora, numa multinacional, e ela saiu de perto de mim. E tem um rapaz que está no exterior. E os dois, quando em menos de um ano foi que aconteceu isso, me veio de novo o controle, aquela dificuldade de aceitação e uma aflição momentânea. Mas aí, com tudo que eu aprendi no CR, e com tudo que o Senhor me instruiu, e com todo o apoio que eu pude ter lá, eu pude entregar tudo nas mãos dele. Hoje, eles estão fora. Eu luto com armas espirituais, mas eu não tenho mais falta de paz.
eu descansei. E eu queria deixar para vocês uma palavra que eu me apeguei muito esses dias. Ela fala assim, em Provérbios 3, 5, 6. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo que fizer e Ele mostrará o caminho certo. Lá no CR a gente fala quando a gente termina de partilhar. Obrigada pelo silêncio de vocês. Amém. 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 Eu costumo falar que testemunho é vida na vida. Vamos lá. Tem um versículo que vai ser colocado ali, o versículo é Mateus 11, 28 e 30. Esse versículo, ele me acompanha desde quando eu me converti. Foi, acho que, um dos primeiros versículos que eu decorei. E eu quero que vocês leiam comigo. Vamos juntos? Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Este versículo precisa acompanhar quem luta contra o controle das coisas, porque é no Senhor que a gente tem o descanso, a gente precisa descansar no Senhor. Falando da conferência de missões, o diretor internacional da OM, Lawrence Tong, ele fez uma pergunta, na verdade ele perguntou assim, falam para mim se isso é verdadeiro ou falso. E ele perguntou o seguinte, é correto fazer planos e chamar Deus para nos abençoar? Eu falei rapidinho, claro, sim, eu faço os planos e chamo Deus para abençoar. Ele falou, não é certo isso. Ele falou assim que o correto é perguntar para Deus quais são os planos dele e pedir para que eu ou você sejamos incluídos nesses planos. Agora, a primeira pergunta é realmente de quem é um controlador, não é? Ou uma controladora. Isso não quer dizer que se você pensa ou pensava assim, você é um controlador, mas certamente o controlador ou a controladora pensa assim. E de lá para cá eu tenho mudado a minha posição. E o Senhor, acordo de manhã, ou toda vez que eu me lembro, Senhor, me inclua nos teus planos. Quais são os teus planos para hoje? O que a gente vai fazer junto? Muda ou não muda? Né? A gente se coloca no lugar. Mas o que nos leva? Quais seriam alguns problemas, algumas situações que nos levam a controlar? O que é isso? O que pode me impedir de deixar de controlar as pessoas? Ou o que me faz fazer isso? A primeira coisa que a gente lista é o meu orgulho. E eu luto com ele. Ele, às vezes, quer me ganhar. E, às vezes, eu levo umas rasteiras. Mas o orgulho é uma das áreas que eu preciso tratar e eu tenho tratado. Olha o que Provérbios 18, 12 diz. A pessoa orgulhosa está a caminho da desgraça, mas o humilde é respeitada. Mas a pessoa humilde é respeitada. Provérbios 11, 2 diz, quando vem orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Eu fiz uma pesquisa na NVI, a palavra orgulho aparece 124 vezes. Pensa, coisinha que precisa ser tratada. Quais as características de uma pessoa orgulhosa? Altivez, soberba, vaidade, arrogância, e aí vai. Algumas perguntas para você, fazer um teste aí, para como é que anda seu orgulho. Você que é homem, lembra aquela época que a gente não tinha o GPS? Você perguntava? Você perguntava como chegava nos lugares, ou você, não, eu sei chegar. Agora, com o GPS, ficou mais fácil. Você chega atrasado quando você marca algum encontro?
Como é que é? É importante para você o tempo do outro ou só te importas com o teu próprio tempo? Essa aqui é uma área que eu precisei arrumar. Não estou 10, não, mas acho que um 9, né, bem? 9. Melhora muito. Ai, que bom. Tem dificuldades em se perdoar? Isso é orgulho. Sabe por quê? Que você acha que o sacrifício de Jesus na cruz não valeu para você, se você não consegue se perdoar. Jesus morreu, mas o que ele fez lá não foi suficiente para me perdoar. Então, olha para você aí. Tem dificuldade de aceitar seus erros? Não, a culpa foi fulano, a culpa foi o outro, é o governo, é o fulano, não sou eu. Tem dificuldade de deixar o outro fazer as coisas? Imagina, o outro não vai fazer do jeito que eu quero, como que eu vou deixar o outro fazer? Tem dificuldade? Tem dificuldade de deixar o outro errar, aprender? Isso é orgulho. Essas ações e atitudes indicam que você é um candidato a ser controlador ou controladora. Pense nisso. Pense no seu orgulho. Como que ele anda? 2. O segundo item que está nesse tema, nesse processo de impedir que nós nos livremos do controle, é o medo. Estou com medo do que terei que abrir mão. Quando você entrega o controle, você tem que abrir mão de alguma coisa. O versículo que nos ajuda é: e qual é o proveito de um homem? Qual o proveito que um homem tira se ele ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Medo de não ser mais necessário, necessária. Isso é grande em algumas pessoas. O que mais você teme que te aconteça? O que mais você tem medo? O que te aconteça? Você pode ter medo de outras coisas te controlarem, mas eu acho que algumas coisas nos controlam. Por exemplo, se você tem mágoa para com uma pessoa, quando essa pessoa chega, essa mágoa dela muda seu humor, não muda? Então, quem que está te controlando? A mágoa. Muitas vezes, os nossos pais, o jeito deles, eles ainda nos controlam. Eu tenho uma experiência bem doidinha, quando eu casei com o Ricardo. Eu chegava em casa, pegava a chaleira e colocava no fogo. Esquentava, deixava ela ferver, não fazia nada. Pegava simplesmente a chaleira e colocava no fogo. Eu estava pensando que eu ia falar sobre isso. Você sabe que eu ganhei uma chaleira bonitona, inox, linda, maravilhosa, e eu perdi ela, porque eu deixei fervendo, e ela perdeu. Mas por que eu fazia isso? Minha mãe fazia isso. Quando eu chegava em casa, ela ligava o fogo, era fogão a lenha, e ela colocava a chaleira no fogo, e ela deixava lá o dia inteiro. E eu passei anos, até que eu falei, espera aí, para que eu estou fazendo isso, gastando gás, não sei o quê. E outras coisas que mandam na gente. Você precisa escolher quem que manda em você, quem controla você. Apenas venha para Deus, ou vá para Deus e fale: Deus, desejo que a minha vida esteja debaixo do teu controle. Terceira coisa que eu quero pontuar com vocês é sobre preocupação. A minha preocupação me leva a controlar outras pessoas. Eu confundo, uma coisa interessante que eu vou colocar agora, é que eu posso confundir a minha fase de decisão com uma fase de solução dos problemas. 1 Pedro 5,7 diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Em 63, o presidente Kennedy anunciou publicamente, ele falou assim: vamos colocar um homem na Lua no final dessa década. Então, foi em 1963. Essa foi uma decisão que ele tomou. Mas, assim que ele tomou a decisão, os problemas resolveram?
Não, os problemas continuaram. E ele realmente conseguiu colocar o homem na Lua em 69. Então, ele falou, olha quantos problemas aconteceram, né? Porque levou vários anos para isso. Mas o que eu quero dizer para vocês? Você precisa decidir abrir mão do controle. Os problemas vão acontecer, mas isso é para depois. Nós estamos em plena organização da festa de inverno. Tivemos algumas reuniões hoje, e teremos mais, e temos várias pessoas para mobilizar, mas primeiro tivemos que decidir. Então, decidimos ter a festa de inverno, e os problemas vão acontecer, e a gente vai resolver aos poucos. Você não pode resolver todos os problemas antes de decidir. Você tem que decidir e ir. Então, deixe de se preocupar, entregue ao Senhor o controle da sua vida. 4. Pode ser que você tenha uma pequena fé. A pequena fé traz essa dificuldade de abrir mão do controle. Vou ler o versículo primeiro. Eu lhes asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá, nada lhe será impossível. Coloca o desenho aí. Gente, olha o grão de mostarda. Aí eu fico pensando, se a minha fé é menor do que isso, então só dá para ver por um microscópio. A minha fé só dá para ver com um microscópio. Mas essa mínima fé faz diferença. É o que Deus precisa, é o que eu preciso. O importante não é o tamanho da sua fé, é no que você, em quem você acredita, onde você deposita essa fé. Você deposita na sua força? Você deposita nos seus pais? Você deposita nas suas finanças? Você deposita onde essa fé? Mas se você deposita no Senhor Jesus, no Deus Todo-Poderoso, vai fazer diferença. Mesmo que tenha que ser vista por um microscópio. Vai fazer diferença. Uma fé pequena em um Deus grande produz grandes resultados. Amém? Amém. Vamos continuar. Abra mão do seu orgulho, do seu medo, da sua preocupação e da sua pequena fé. Temos um exemplo na Bíblia que eu estava perguntando para o Ricardo, eu tenho que achar um personagem bíblico que tenha problema com controle, né? Que tenha dificuldade de abrir mão do controle. E aí, Ricardo, eu falei eu falei, não é esse não, aí, mas o outro vai encaixar direitinho. Moisés, lembra de Moisés? Eu vou só falar um episódio, mas ele teve mais do que um. Lembra quando ele já tinha atravessado o Mar Vermelho, e o povo já tinha começado a andar pelo deserto, e aí ele... Será que você é Moisés ou você não é? Né? Mas se você for, pense nisso. Isso não é bom. Chegou lá o sogro, muito inteligente, muito sábio, e ele falou, não, isso não está certo, olha o povo, coitado, ali, você vai ficar cansado, faz isso, assim, escolhe pessoas dignas, que vão poder julgar com honestidade, líderes de 1.000, de 100, de 50, de 10, e fique só com as causas mais complicadas e difíceis. E olha só o que o versículo 18, 23 diz. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo este povo voltará para casa satisfeito. Olha só, não deu nada certo, não. Até que eu vi uma frase que me ajudou bastante, que é de Tim Elliott, né? Tim. Ele fala que não é tolo aquele que abre a mão do controle para reter o que ele não pode reter, abrir mão do controle, que você não pode...
Isso. Então, eu preciso abrir mão do meu controle, porque eu não posso prender o Ricardo, de jeito nenhum, que ele não fica na minha mão, ele escorre, ele escorrega, para ganhar o amor dele, que esse eu não posso perder. Fechei? Tipo, para de controlar o Ricardo, porque senão ele espirra. Você precisa abrir mão do controle, porque eu preciso do amor dele. Esse eu não posso perder. Ok? Vamos seguindo. Mas como? Bom, vocês já perceberam alguns pontos que nos prejudicam, que contribuem para o controle, né, que é o orgulho, o medo, a preocupação, a falta de fé. Mas e agora, o que a gente faz? Abre mão disso? Abre. Como que eu começo? Como que eu começo nesse processo? Primeiro, se você não tem o Senhor Jesus no seu coração, receba o Senhor Jesus como seu Salvador. Diz assim, responderam, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e todos da sua casa. Primeira coisa, lá do início, se você ainda não recebeu Jesus no seu coração, esse é o primeiro passo. Se você não tem certeza, pede para ele morar no seu coração, para ele vir, para ele confirmar no seu coração, você tem certeza de que ele é seu Salvador. Ele foi suficiente para morrer na cruz pelos seus pecados. E isso te dá vida eterna. 2, reconheça que a Bíblia como seu padrão de vida. Eu tenho a Bíblia no celular, uso bastante, mas na minha meditação, é essa aqui que eu uso. Essa eu risco. Essa eu faço tudo. Esse celular aqui, se eu estiver lendo a Bíblia, vai entrar uma mensagem, não vai me atrapalhar? Vai não sei o quê, ele vai me atrapalhar. Então, no seu momento devocional, reconheça que a Bíblia é o seu padrão de vida e ela merece um tempo, uma atenção especial. Vai para o seu cantinho, converse com o Espírito Santo, fale com ele o que ele tem para você. 3, aceite o poder de Deus como sua força. A gente acha que a gente está na nossa força, no nosso controle. Se eu der para ele ou para ela o que ela quer, eu vou controlar. Se eu fizer o que ele quer, eu vou controlar. Mas você não controla. Mas Deus controla. Pode ser que até que você controle. A gente às vezes controla, mas a gente produz doença. A gente não produz saúde. Quando a gente controla o outro, a gente produz, a gente escraviza o outro. E isso faz mal. Faz mal para o outro e para mim. Vá na força do Senhor Jesus. Entregue sua vida, seus problemas, suas situações ao Senhor Jesus. Eu costumo falar para a irmã Isabel, às vezes, que a gente está orando, e às vezes o coração, quando a gente começa a orar, o coração está pesado, está difícil, a gente não consegue a resposta, mas aí a gente ora, chora, e o fardo vai embora. Porque o que eu fiz? Eu entreguei o controle, entreguei aos pés do Senhor. Eu falo para a irmã Isabel que é melhor do que qualquer terapia. Oração faz muito bem, entregar os nossos problemas e dificuldades aos pés do Senhor, o controle aos pés do Senhor. Não vá na sua força. Para terminar, Jesus disse, escutem, eu sou a porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Jesus bate a porta. Ele não ele não arromba. Ele não arromba. Ele vai mansamente. Ele bate a porta. E você precisa abrir.
Eu estou à porta e bato, estou batendo e dizendo que estou desejando entrar na sua vida. Mas ele é um cavalheiro, ele não vai derrubar a porta. Nós temos uma chave. Essa chave se chama decisão. Você tem 2 decisões para fazer hoje. Se tem uma decisão, se você ainda não recebeu Jesus, eu espero que você receba. E a outra decisão é entregar o controle da sua vida aos pés do Senhor Jesus. Eu quero que você feche os olhos agora. Nós temos pessoas aqui que talvez não tenham ainda um encontro com o Senhor Jesus. Esse é o primeiro passo, reconhecer Ele, o dono da sua vida. Pode ser também que você esteja afastado, afastada do Senhor, e hoje você está aqui para conversar com Ele e fazer as pazes. Feche os olhos agora. E você que ainda não aceitou Jesus e quer fazer isso agora, e você que está afastado também, querendo se reconciliar com o Senhor, você está na casa do Senhor. Ore comigo agora. E você que já aceitou Jesus, ore por essas pessoas. Paizinho querido, obrigada por esse tempo, por esse culto. Obrigada, Senhor, porque o Senhor Jesus morreu na cruz por nós. E, Senhor, nós declaramos aqui que nós aceitamos esse sacrifício na cruz. E convidamos ou reafirmamos que o Senhor venha morar nos nossos corações. Pai querido, Pai amado, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados. E venha fazer parte da nossa vida, em nome de Jesus. Se você fez essa oração, tem um cartão na sua frente. Preencha e entregue na recepção. Agora eu quero orar com você. Que talvez como eu, lute contra o controle das coisas, da sua vida, dos outros. E você não quer mais isso, você quer entregar ao Senhor. Fique de pé. Fique de pé, você que luta contra o controle. Fique de pé também, você que está sendo controlado e sabe que está sendo controlado. Peça para o Senhor Jesus mudar essa realidade na sua vida. Pai querido, Pai amado, nós reconhecemos mais uma vez a Tua grandeza e o Teu poder neste lugar. E, Pai, como eu, pessoas querem controlar outras pessoas, outras situações. Mas, Senhor, nós sabemos que isso não é possível. Quando fazemos isso, nós magoamos primeiro o Senhor, os outros e a nós mesmos. Pai, em nome de Jesus, queremos entregar no Teu altar o controle. O desejo de controlar pessoas, coisas, situações. Senhor, nós não queremos mais isso. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor seja o controle, esteja no controle das nossas vidas. Em nome de Jesus. Agora vamos orar mais uma vez. Você tem alguma dificuldade para essa semana? Algum desafio para essa semana? Você precisa de cura, de um emprego? Você precisa perdoar alguém? Você precisa de uma resposta do Senhor, de alguma coisa na justiça? Vamos ficar de pé? Eu gosto de ficar de pé porque eu sei que nessa hora eu me posiciono diante do mundo espiritual. Eu falo, Senhor, eu preciso de Ti. Diabo, não é de Ti que eu preciso, não, é do Senhor. E eu acredito que o Senhor pode transformar a minha realidade, a minha semana. Então, ore agora. Ore você também aí. Eu vou orar, mas ore você. Porque, por mais que eu ore,
eu nunca vou conseguir expressar tão bem o que você está sentindo e o que você precisa expressar para o Senhor. Então, a gente pede, ore você, fale você com o Senhor nessa hora. Entrega o que você precisa para essa semana. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Criador do céu e da terra. E Ele falou que se a gente tivesse a fé, mesmo que fosse de um tamanho de uma mostarda, ou menor que isso, grandes coisas aconteceriam, porque Ele é o nosso Deus. Feche seus olhos agora e vamos orar. Vamos falar com o Senhor dos senhores, o Deus eterno. Pai querido, Pai amado, obrigada por esse tempo. Obrigada, Deus, por este culto. Obrigada, Deus, por tudo que falamos, ouvimos, e esse culto, a adoração é o do Senhor. E agora, Paizinho querido, muitas pessoas estão de pé. E, Deus, elas estão de pé porque elas precisam do Teu socorro, elas precisam da Tua resposta. Elas estão de pé, Senhor, porque elas confiam que o Senhor vai trazer solução para essa semana. Pai, temos pessoas e várias pessoas aqui precisando de saúde, Pai. Senhor, derrama saúde sobre essas pessoas. Pai, em nome de Jesus, que essa semana seja uma semana de boas notícias, Senhor, de bons resultados de exames médicos, Senhor, em nome de Jesus. Clamamos isso no poder do Senhor Jesus. Pai, pedimos pessoas que estão aqui também precisam de emprego, oportunidades novas de levantar recursos para a sua casa. Pai, em nome de Jesus, Pai, abençoa. Traz a resposta, Pai. Abra as portas. Pai, problema com falta de perdão, de relacionamentos, problemas diversos, Senhor, nas suas casas. Pai, problemas, Senhor, com tantas coisas que só o Senhor pode, Senhor, trazer a solução. Pai, essas pessoas de pé estão dizendo que creem no Senhor, que a sua fé está no Deus Todo-Poderoso. Então, Paizinho, derrama, vem e atende cada um, Senhor, segundo o teu coração, segundo o que é melhor para cada um de nós. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, a gente vai cantar. Como exercício, vamos ficar em pé novamente? Vamos ver que vocês